Fala, rapaziada, bom dia pra você do canal JS, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando aí nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Um vídeo exclusivo pra falar sobre o Remo aqui no nosso canal. Cara, passada aí a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida do Remo ainda tá conversando com alguns torcedores do Remo, né, que eu trabalho com bastante torcedor do Remo, do Paysandu também. Eles ainda estão em êxtase com esse acesso, né? Eles ficam imaginando o Remo no Maracanã de volta, né? De volta ao Maracanã, de volta ao Morumbi, sabe? O Remo sendo passado aí em rede nacional, o Remo, quem sabe, brigando por uma vaga na Libertadores, que tá chovendo vaga aí pra Libertadores, né? O Remo se vê muito no que tá fazendo o próprio Mirassol, com o diferencial de que o Remo tem uma torcida gigantesca, né? Gigantesca. E a galera tá muito feliz e ganhou o futebol brasileiro, né? Essa é a verdade, ganhou o futebol brasileiro. E muito desse novo momento aí do Remo passa, né, por toda a estrutura que foi montada, por uma mudança drástica que aconteceu durante a temporada, que foi a chegada do Guto Ferreira. O cara mudou, né? Se algum torcedor, se alguém achava que treinador não ganha jogo, cara, o treinador ele não entra em campo, efetivamente, não bate pênalti, não bate falta, né? Mas ele muda a parte anímica de toda uma equipe, e o Guto Ferreira fez isso, né? Ele mudou totalmente a parte anímica, e jogadores que já estavam desacreditados, uma torcida que estava desacreditada voltou a acreditar. E quando uma torcida, quando uma camisa, quando uma instituição como o Remo acredita, não, a gente acredita, é difícil você segurar, irmão. É difícil pra você segurar. E mediante isso também o Marcos Braz, tá? E o Marcos Braz, ele já está se movimentando para o mercado de 2026. Já houve uma reunião já durante essa semana para você ver, né, ter uma ideia de que a Série B acabou e agora a coisa fica muito maior, porque se tem algo que eu sempre falo constantemente aqui é o seguinte, subir é difícil, né, mas se manter é ainda mais difícil. Eu não sei como é que é em Belém, né, não sei se Belém tem desfile de escola de samba. Eu creio que não, mas aqui no Rio e em São Paulo tem desfile de escola de samba. E sempre quem cai no desfile é praticamente o time, a escola que subiu. É um exemplo. Paraíso do Tuiuti subiu da Série A para o Especial. Aí ele cai de novo. Vai ficar essa troca de... Por quê? Porque o time que sobe, né, a escola de samba que sobe, ela vem com menos estrutura, com menos investimento, né? Os clubes que estão na Série A estão recebendo mais da televisão. Consequentemente, quando você é mais visto pela televisão, você consegue angariar mais patrocínio para a tua camisa, você consegue vender, valoriza ainda mais o espaço da tua camisa, consequentemente você arrecada mais dinheiro, né? E o Santa Cruz, não, e o Remo, ele vai precisar agora de uma gestão muito experiente e profissional. Por mais que o Marcos Braz tenha saído aí do Flamengo com a última gestão aí do Landim, e alguns torcedores do Flamengo não gostam do Marcos Braz, porque o Marcos Braz ele é um dirigente à antiga, né? Ele não é esse engravatadinho, que fala bonito, não, ele é um dirigente à antiga, mas ele é um cara muito bem relacionado, ele é um cara que o telefone dele tem contatos de vários empresários de futebol do mundo, entende de futebol, vive futebol, e com certeza ele vai montar um bom time pro Remo para a temporada de 2026. A grande questão é que o Remo não pode... O ideal é você, né, aprender com o erro alheio. O ideal é você aprender com o erro dos outros, né? E aí tem que olhar agora pro Mirassol e tem que olhar pro Sport. Falar assim, calma aí, qual o caminho que eu quero seguir? Esse do Mirassol ou esse do Sport? O Sport simplesmente subiu da Série B, se eu não me engano foi campeão da Série B, subiu da Série B pra Série A e manteve 80% do elenco que disputou a Série B, achando que esse time era suficiente para você se manter sem tomar sustos em uma Série A. Não é. Não é. Por mais que o Remo tenha uma camisa pesadíssima, uma torcida foda, né, vai precisar reestruturar o seu elenco, e eu digo reestruturação drástica de 60% a 70% desse time aí. Porque é outro campeonato, é outra pegada, é um campeonato que você vai precisar de um elenco mais robusto, que você vai precisar ter jogadores qualificados, trocas qualificadas, porque o banco de reservas num campeonato longo como esse faz total diferença, porque você perde jogadores aqui, perde jogadores ali, sabe? E o Marcos Braz já tá ligado nisso, tá no mercado, tá monitorando aí alguns atletas importantes. O Pedro Rocha fica, né? Alguns jogadores... Cara, como jogou o Pedro Rocha nessa temporada, né? Como jogou o Pedro Rocha.
A passagem dele pelo Rio de Janeiro e pelo Flamengo não foi boa, ele se machucou muito, não teve sequência, depois ele rodou, se achou aí no Remo. E se eu sou Pedro Rocha, né, vai surgir propostas, tá? Pra ele deixar o Remo, é normal, pra ir pra fora do país. Mas se eu sou Pedro Rocha, eu finco uma bandeira na equipe do Remo, falo assim, eu vou ser ídolo aqui. Aqui eu achei o meu lugar, aqui eu quero ser ídolo, aqui eu quero ficar. Então, se eu sou o Pedro Rocha, eu faço esse movimento aí pra que... já pensou ser ídolo de um clube como o Remo, cara? Porra, sua vida muda completamente, né? E eu acho que ele deveria pensar nisso, né? Já estamos falando aqui, já tem especulação de propostas, de conversas, de times de fora do país, empresários se movimentando para tirar jogador aí do Remo. Mas você pode ter certeza absoluta que o Marcos Braz já está movimentando, já está esperto aí no mercado. É uma situação muito difícil, porque a disputa em negociações com clubes da Série A é muito mais complexo, né? Porque não adianta o Remo querer contratar um jogador de Série B para jogar a Série A. Porque se ele for disputar um jogador com, vamos lá, quem tá na Série B, quem continua aí na Série B, com o Goiás, né, com os times que estão na Série B, a Ponte Preta que subiu agora, o Remo vai ganhar, porque o Remo tá na Série A e evidentemente esse jogador ele vai querer jogar a Série A. Mas ele é um jogador de Série A? Não é. Então o Remo vai ter que disputar jogadores com capacidade técnica e qualidade de jogar uma Série A com clubes da Série A. E aí é mais complexo, porque você vai disputar com clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, né? Evidentemente, Flamengo e Palmeiras agora estão no patamar de trazer jogadores de fora do país, mas você vai disputar com os próprios clubes que subiram junto com o próprio Remo, né? A Chapecoense, o Atlético Paranaense, tá? E a informação que eu tenho, mais uma vez eu repito aqui, eu tenho o WhatsApp aqui do Marcos Braz, mandei mensagem felicitando ele pelo acesso, né? O Marcos Braz ele é muito experiente, o Marcos Braz não vai ficar apenas moldado ao futebol brasileiro, né? Ele tá já olhando, tá monitorando o mercado sul-americano, já fez isso, tanto que 2 uruguaios fizeram a diferença para a equipe do Remo nessa temporada. Apesar que fizeram uma grande cagada aí no jogo contra o Avaí, os 2 foram expulsos, fizeram falta pra caramba, né? Ou não, né? Mas desfalcaram a equipe do Remo na partida importante contra a equipe aí do Goiás por conta de bobeira, né? Enfim, mas você já vê que é um Goiás, que é um Remo que não olha só para o futebol brasileiro, que olha para o futebol uruguaio, que olha para o futebol argentino. Isso é muito importante, você pode ter certeza absoluta que vai precisar de um 10, de um 10 qualificado. O Marcos Braz quer um zagueiro qualificado experiente, e o Marcos Braz quer um camisa 9, um fazedor de gols para a próxima temporada. Pelo menos essas 3 posições aí é o que a gente sabe que o Marcos Braz já está de olho para a próxima temporada. E é isso, cara. E é isso. Tem que pensar grande. Eu acho que o Remo agora é um passo de cada vez, né? É um passo de cada vez. O que o Mirassol fez é algo que acontece de 20 em 20 anos. Aconteceu lá atrás com o São Caetano, né? Aí não lembro de outro clube ter chegado assim, tão contundente igual o Mirassol depois lá do São Caetano no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil não, sempre chegou um Santo André, sempre chega algumas equipes, né? Mas no Brasileiro eu não lembro, se você lembrar de algum time que acabou de subir, Chapecoense, né? A Chapecoense, mas depois caiu, foi pra Sul-Americana, não foi pra Libertadores, eu acho, foi pra Libertadores no outro ano, né? Que depois que ganhou a Sul-Americana, vamos dizer assim, depois da tragédia. Mas tão contundente quanto o Mirassol hoje é temido. Os clubes que enfrentam o Mirassol hoje temem jogar com o Mirassol. Só para você ter uma ideia, o Flamengo está condicionando todo o campeonato dele para que vá para a última rodada contra o Mirassol, fora de casa, com o título garantido brasileiro. Porque eles sabem que se deixar para garantir o título brasileiro para jogar contra o Mirassol em Mirassol, a vaca pode ir pro brejo. Então o Flamengo condicionou tudo isso para que o título possa ser conquistado no Maracanã na próxima quarta-feira. Tá bom, meus amigos? O título de campeão brasileiro. Então, você pode ter certeza, torcedor do Remo, que o Marcos Braz está no mercado, está olhando, já está conversando, né? Em contrapartida, essa conversa agora é de time de Série A, né? É de time de Série A, mas só que a negociação também é com time de Série A. Então, os valores são mais altos, porque são jogadores mais qualificados, né? E a tendência é que, pelo menos nesse primeiro momento, 3 jogadores, 3 posições sejam essas posições cruciais que o Marcos Braz almeja para a equipe do Remo na temporada de 2026, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Verifica se tu tá inscrito aí no canal, tá? Se você tem um amigo que torce pro Remo, manda esse vídeo pra ele, pede pra ele se inscrever aqui também, tá bom? Torne-se membro aqui do canal, é muito importante, que você ajuda demais. A gente ajuda muito o crescimento, tá bom, meus amigos? Forte abraço pra todo mundo, bom dia pra você, saudações, tamo junto, valeu!